Ribeirão Preto, a cidade, a região surgiu a partir da expansão das fazendas de café. Minha cidade tem toda uma história em torno do café. Eu me considero um filho do café. Eu ajudava a fazer queimada na roça, queimar, fazia cobre de café e ajudava meu pai a plantar café. O café deu aquela condição inicial, deu aquele salto inicial para a cidade. E nós somos fortes por causa do café. O café não deixou legado nenhum aqui. Eu me considero uma filha do café porque eu fui criada no meio do café. Eu acho que nós somos filhos de muitas misturas. Eu acho que o café é um dos elementos importantes para a gente pesquisar e compreender a sociedade, a formação da cidade de Ribeirão Preto, da nossa região como um todo. Noite e dia, meu pensamento era só tirar as crianças da... Não queria fazenda, não queria nada. O café construiu realidades múltiplas na cidade de Ribeirão Preto. Eu acredito que Ribeirão Preto é filho também do café, mas não só filhos do café. Os italianos que veio para cá queriam a terra, né? A terra para eles era ouro. Olha, o que deu projeção a Ribeirão Preto, foi o café. Como tem cana hoje, naquele tempo era só café. Todo mundo banhava para dar café, faltava só plantar dentro de casa, de tanto café que tinha. O governo incentivou para viesse no Brasil, porque o Brasil ganhava dinheiro fácil, né? Onde o povo caiu naquela conversa, viemos no Brasil, mas o fato não era isso, como eles diziam, né? O Santos Dumont, filho dele, quis tudo os escravos. Então ele foi lá e comprou todos os escravos de volta e trouxe para a Companhia Dumont. A história não propõe a universalidade nem a totalidade. É um constante registro, um convite ao pensar e ao repensar os fatos. Existe a história que se viveu. Então deixa eu contar uma história minha. E naquele tempo, com a camisa, tinha mais de 10 cores de camisa. Tirava de uma, passava para outra, porque remendava tudo para recuperar aquela, porque não podia comprar outra. Isso aí eu provo e falo que aconteceu com nós, na nossa família. E a história contada e recontada. Assim falava meu pai e os outros diziam que quando isso aqui começou a abrir, cada fazendeiro pegava e fazia a picada. Fazia um trio e falava, daqui para cá é meu, daqui para cá é teu. A minha avó falava quando eles eram escravos, né, que tinha colheita de café, cada um carregava seu saco. Se enchia ele, um não podia ajudar o outro. Meu avô contava tudo direitinho, dos que veio. Naquele navio, quando vieram, era de imigração, vinha gente da Espanha, vinha gente da Itália. São várias as formas de registro que explicam o passado. Não dá para pensar em Ribeirão Preto sem pensar no café, no que foi o café. O que Ribeirão Preto é hoje, em termos de um centro regional voltado para setor de serviços, comércio, uma indústria mais refinada, uma indústria mais especializada, isso é fruto de um desenvolvimento a longo prazo que tem suas raízes na época do café. O processo iniciou-se com meu tataravô, dando à filha Joaquina Evarista Meireles e seu marido, Francisco Machado de Souza, um pedaço, uma gleba de terra que foi comprado do José da Cunha Junqueira. Eles desmataram uma pequena parte na época. A sirene ainda toca, forte, extensa, mas hoje é só uma lembrança. Toca na Fazenda Santa Cecília, em Cajuru. Assim como ainda toca o sino na Colônia Preta, em Sertãozinho. Dona Maria da Conceição nasceu livre e aos 92 anos ainda guarda na memória histórias que ultrapassaram um século. Meu avô chamava Honório Nery Sacramento, minha avó chamava Mamédia Moreira Agrônomo Sacramento. Meu pai chamava Lourenço Roberto, minha mãe chamava Marcelina Nery Sacramento.
Eles vieram para o Dumont, formaram o café, até que rompeu isso que nós trabalhamos. Aí quando rompeu a Liberdade, cada um caçou um rumo, né? E meus avós veio para cá. Dona Maria, Senhor Doca Bonfim, os imigrantes Quimeu Kurosawa e Giuseppe Di Donato são alguns dos milhares de personagens da história de Ribeirão Preto. Uma história que começou há muito tempo atrás. O povoamento, a ocupação propriamente dita, ela se inicia no início do século XIX com populações vindas de Minas Gerais, especialmente do sul de Minas, que ocuparam toda essa região aqui do Nordeste paulista, né? Inclusive a área entre o Pardo e o Mogi Guaçu. Aí meu pai veio, meu pai, com meus avós, e aí começaram a trabalhar derrubando mata, formando café. Basicamente, grande parte da população que se assentou em nossa região aqui, ela é proveniente de Minas Gerais, gente abastada, como os Junqueira, gente mais humilde, né, como trabalhadores de fazendas do sul de Minas, que vieram para cá em busca de melhores condições de vida, melhores condições de sobrevivência. Boa que era dona disso aqui. Morreu, passou para minha mãe. Uma história que se confunde com a própria história do café no Brasil. Quando Francisco de Melo Palheta, adido do Brasil na Guiana, foi conseguir umas mudas de café e elas entraram pelo Brasil através do norte, os governadores da província do Grão-Pará e do Maranhão, eles tinham intenção de plantar esse café na região. O café chega na área do Rio de Janeiro no final do século XVIII e pouco a pouco ele vai subindo serra acima, como se dizia naquele momento, vencendo a Serra do Mar e alcançando as terras, os morros de Meia Laranja, no Vale do Paraíba. Nesse meio tempo, o café chegou a São Paulo pela região de Ubatuba, subindo a Serra do Mar e se colocando ao lado dos cafezais do Vale do Paraíba do Rio de Janeiro, porque essa região fica entre São Paulo e o Rio de Janeiro. E aí, então, eles começaram aqui em São Paulo o cultivo do café. Com isso, largas áreas muito maiores que as litorâneas passam a produzir café. Já na década de 1820, 1830, você tem um volume exportado bastante considerável que vai se expandir ao longo do século XIX. A diferença que existe entre a plantação de café realizada no Vale do Paraíba e na região aqui de Ribeirão Preto, ela está mais ligada ao tipo de clima e ao tipo de solo das duas regiões. E, portanto, também a como era feita a plantação. Como lá o relevo é mais arredondado, eles chamam de mares de morro, o café que foi plantado na região e que era plantado em fileiras, porque ainda não existiam as curvas de nível, ele erodiu muito o solo e com isso o solo se deteriorou. Aqui na nossa região, o topo do Planalto, em função do derrame de lava, que a lava sobe e se deposita em camadas uma acima da outra, ele é um relevo mais plano. Então, ele não... E quando o solo se forma, ele se forma em cima da rocha-mãe. Então, ele é um solo que não sofre tanta erosão. Então, em função disso, a produtividade do café aumentou de forma extraordinária e o café se espalhou por toda a região. Com isso, busca-se novas áreas. Então o café vai expandindo a partir do Vale do Paraíba, buscando terras, no caso de São Paulo, mais a oeste. De início, as regiões mais antigas, ao redor de Campinas, Limeira, Piracicaba, e aos poucos vai atingindo o que era chamado de Oeste Novo, que seria a região atualmente de Ribeirão Preto. Os grandes cafeicultores, aqueles que vão realmente investir na compra de terras para o desenvolvimento de grandes lavouras de café para exportação, eles são quase todos de fora, né? Com exceção talvez do Junqueira, né, que já estavam enraizados aqui muito tempo antes, desde o início do século XIX, os grandes cafeicultores como o Coronel Schmidt, o Dumont, né? Martinho do Pai do Júnior, Luiz Pereira Barreto, oriundos de outras regiões, vieram para cá para plantar café em larga escala e fizeram propaganda que com isso publicaram em jornais diversas notícias a respeito dessas terras que atraíram diversas pessoas. Inclusive, no caso do Pereira Barreto, fez uma caravana do Vale do Paraíba para cá. Então essa influência
desses divulgadores das terras do Oeste Novo são muito importantes. Quando os imigrantes italianos chegaram aqui, eles ficaram muito encantados com a cor do solo que tinha aqui. E todo mundo muito admirado falava, ma guarda, que é terra rossa, né? Só que, na verdade, a tradução de terra rossa em italiano significa terra avermelhada. Os brasileiros, não sabendo que o italiano praticamente não fala o X, eles traduziram como sendo terra roxa. E aí ficou essa denominação de terra roxa. Uma história de homens e mulheres livres e escravizados, brasileiros e imigrantes. Você tem um certo mito na história de Ribeirão Preto que nos diz que Ribeirão Preto começa com o café e o café já não usava trabalhadores escravos. Não é verdade, né? O início da expansão cafeira em nossa região utilizou sim o trabalho escravo em larga escala. Até 1886, 87 era a principal força de trabalho em Ribeirão Preto. Havia mais escravos em Ribeirão Preto do que imigrantes estrangeiros. O João Franco de Moraes Otávio, por exemplo, um grande cafeicultor aqui no século XIX, ele era um grande e poderoso senhor de escravos. Porém, essa alternativa estava esgotada. A abolição e a demanda por mão de obra era tão grande que fazia-se necessário trazer outros contingentes populacionais, principalmente de imigrantes estrangeiros, mas também nacionais que aqui afluíram. Evidente que você tem essa transição, então, do trabalho escravo para o imigrante, ela se faz na nossa região rapidamente, né? Principalmente a partir da chegada dos trilhos da Mogiana. Eu contei uma pessoa que trabalhou com meu avô, mas não o que trabalhou, os filhos dele. O avô dele, esse homem trabalhava com meu avô, levar café para São Paulo em burro. Em burro, ninguém acredita que eu estou morando aqui. Tropa de burro, tinha, por exemplo, 200 burros. Cada burro levava 2 sacos de café. Andava daqui em São Simão, o Tambaú, primeiro sítio que eles encontravam, pedia para posar. Posava. Eu ia para lá, voltava daqui 2 meses, 2 meses para ir e voltar. No lombo de burro não seria possível levar o café até Santos. Só se tornou possível à medida do avanço da ferrovia, que vai chegar em Ribeirão Preto em 1883. Esse foi um fator muito importante, não só porque possibilita o contato direto da nossa região com o Porto de Santos, isso era até então um fator que estrangulava a produção, que impedia o crescimento mais rápido da produção, como também permite a chegada, a vinda, através da ferrovia, de grandes levas de imigrantes europeus. No final do século XIX, é o período em que aconteceu uma grande migração para o Brasil. Essa imigração ela acontece em função da crise italiana, da penetração do capitalismo no campo, na Itália, e no fato de que lá as pessoas, quem era pobre ficou mais pobre ainda, e quem era pequeno proprietário não conseguia pagar os impostos e acabou perdendo suas terras. Então essas pessoas migram para o Brasil. Italia bella, mostrati gentile, e figli tuoi non li abbandonare, se non ne vanno tutti in Brasile, non si ricordano più di ritornare, ancora qua ci sarebbe da lavorare, senza stare in America emigrare. E nessa época, então, se estabeleceu um sistema de trabalho bem característico, que é o colonato. Por quê? A partir da vinda de imigrantes para cá, né, porque com a instalação das fazendas, já foi adotado, a maioria delas, o trabalho imigrante, os trabalhadores imigrantes que vieram para cá com suas passagens subsidiadas pelo governo. Claro que as condições de trabalho, tanto para escravos como para os imigrantes, não são tão boas quanto a gente poderia imaginar. Mas, sem dúvida alguma, são pessoas que vão ser muito importantes para fazer essa cidade cafeeira, e Ribeirão Preto vai se destacar muito nessa questão do café. Vai ser a principal região produtora de café do estado de São Paulo, que é o principal produtor
do país. E eles já vinham para as fazendas de café com um contrato de trabalho chamado colonato que combinava 3 formas de pagamento. Quando viemos para cá, não viemos com contrato. Com 4 anos era para ficar na fazenda. Antigamente existia um modo de trabalhar na fazenda. A gente pegava 5 arqueiros de terra, por exemplo, mato, né? Derrubava, plantava café, mas o café é para 6 anos, daí 6 anos entregava para a fazenda. Tem camarada que trabalhava em roda de casa, no terreirão, tinha um ordenado dele. E quem era colono também tinha um ordenado para conservar o café. Mas podia plantar feijão, podia plantar as coisas, era dele, a mercadoria era dele. Mas ganhava para cuidar do café. E toda a família tinha a área em volta da casa, como um pomar, o galinheiro, a criação de porcos, né, para a sua própria subsistência. E a fazenda, na época, tinha a criação de gado, o qual todo mês se matava uma quantia de garrotes e era distribuído aos colonos. E nós não tínhamos essa época de venda. Minha avó distribuía gratuitamente, a época de carne, o arroz, o feijão, eles tinham uma certa parceria. Eles plantavam, eles davam tanto para a fazenda e um tanto para a subsistência deles. Agora o forte, que era o café e o gado, era somente dos meus avós. Então o colonato é uma combinação de 3 formas de pagamento. Pagamento pelo trato do café, pela colheita e terras cedidas para uma própria subsistência do colono. Então, rapidamente, uma cidade muito nova vai se tornar um centro importante, um centro urbano muito importante no início do século XX. Na época de 1830, eles já iniciaram com a mão de obra italiana, né? Não pegaram a época da escravidão. Inicia-se com os italianos e mais tarde também entram algumas famílias japonesas. Eu nasci no Japão, chamado Saitama-ken, com dia 21 de outubro de 1924. E vim para o Brasil com pais, irmãos, desembarcou no Porto Santos. Chegamos no Santos dia 29 de outubro. E no dia seguinte, que dia 30, então nós pegamos trem, naquela época, trenzinho, e chegamos no estação chamada Canaã. Depois tinha um caminhão da fazenda estava esperando, pegamos nós, foi para colônia do Fazenda Santa Lúcia. O último pé de café ainda sobrevive ao tempo. Tinha 4 pés aqui, aí foi morrendo, que é muito velho. E aí ficou aquele ali, ele brota, dá café. As folhas estão velhas. O terreiro hoje está sem uso. O capim ocupa os espaços entre os blocos de barro e o maquinário está enferrujado. Mas ainda existe o orgulho em mostrar e falar como tudo era antes da ação do tempo. Essa é meu avô e minha avó, Silvio Machado de Souza e Madalena. Tá? E aqui é a fazenda, uma foto antiga da fazenda. A história ainda pode ser contada, não só como recurso da memória, mas como um reflexo da preservação. Nós ainda temos café que é mais dirigido com a intenção de ajudar a manter a história da fazenda e dar à nossa fazenda um caráter praticamente é uma das poucas, quase que única fazenda que ela é total, desde a plantação até o beneficiamento, o ensacamento. Um recurso artístico e as imagens feitas hoje nos levam ao passado. Está tudo como era antes. Só os personagens não são os mesmos.
A história, na verdade, é uma trama que se entrelaça, permitindo uma narração que se complementa, mas que também se contradiz. O Teatro Carlos Gomes, isso em 1897, só para ter uma noção, não existia nem o Teatro Municipal do Rio de Janeiro e não existia nem o Teatro Municipal de São Paulo. Em 1897 ele já financiou dinheiro próprio dele, ele financiou essa obra com o projeto do Ramos Azevedo em 1897. Dois únicos prédios importantes, assim, característicos que marcam Ribeirão Preto, que sobraram na cidade, são o Teatro Pedro II e a Biblioteca Altinarantes. Esses dois prédios foram construídos depois que os coronéis do café foram enterrados. Eu acredito até que grande parte daquilo que o café produziu em termos de riqueza não ficou aqui na nossa região. Isso foi para São Paulo, foi para outros centros, foi para os bancos, inclusive, bancos internacionais, que financiavam os grandes produtores de café. Muito pouco ficou aqui do café. Mas aquilo que o café conseguiu formar naquela época, em termos de outras atividades econômicas, isso encontrou espaço para o seu desenvolvimento. Fala assim, tempo da política dos homens antigos que eram políticos, como Américo Batista, Dr. Skin. Eles faziam as coisas tudo com o dinheiro deles, gente. Tudo com o dinheiro deles. O governo não tinha dinheiro, ué. Em 30 anos, a cidade, que era uma população extremamente pequena, se tornou uma cidade enorme, que tem uma demanda por serviços e infraestrutura gigantesca. Mas é uma cidade que tem condições de produzir essa infraestrutura, porque tem a riqueza do café. Então, a riqueza do café dá sustentação, mas ela não pode ser caracterizada apenas pelo café, né? E isso que é fundamental para o futuro que ela vai ter ao longo do século XX, quando o café vai entrar em decadência, né? Então, é muito importante a gente perceber a relação entre essas coisas. Quer dizer, a arrecadação municipal vai crescer, esses impostos vão se traduzir em investimentos que a prefeitura vai poder fazer na infraestrutura da cidade. Muitos particulares também fazem isso nesse momento, quer dizer, porque não dá para esperar muitas vezes vamos dizer assim, o poder público agir. Ao contar a história do café, é preciso passar por Ribeirão Preto. O café trouxe a indústria, não é? O café trouxe a inovação de ideias. O café trouxe a globalização comercial. O café trouxe a internacionalização do Brasil. O café trouxe o relacionamento comercial, cultural, com vários países da Europa, assim como a Alemanha, França, Itália. Nós nos vinculamos comercialmente, culturalmente, através do café. E ao contar a história de Ribeirão Preto, é preciso passar pela história do café. Porque foi através do café que nós trouxemos os imigrantes. A maior parte italiana, outra parte alemã, outra parte português, outra parte espanhol. Fora os sírios libaneses que vieram para cá e os africanos que vieram para cá. Esta não é uma história de versão única, assim como nenhuma história é. A trama é tecida ao longo do tempo e os fatos evidenciam as contradições sociais. Junto com o processo de industrialização, de urbanização e todas as transformações do próprio capitalismo que vão acontecendo no Brasil no século XIX, vão despontando também as contradições de classe. Bom, a dita modernidade, ela não chega em Ribeirão Preto na velocidade dos trilhos da Mojana, né? Ela vem com uma figura fáustica, uma figura maravilhosa dos cafés, dos bulevares, da energia elétrica, da própria ferrovia, né? Tudo isso patrocinado diretamente pelo dinheiro vindo do café. Essa transmigração desse modelo da Belle Époque, enquanto transmigração de modelo, ela não acontece de forma integral.
alguns ajustes vão ser feitos nesse modelo. A vivência desse novo cenário social e cultural vai ser feita segundo uma realidade que já existia na região. O ciclo cafeiro permitiu à região, não só a região Ribeirão Pretano, como todo o país, mas em especial a essa terra que estava vivendo essa envolvente cultura cafeira, com uma cidade nova. Então a gente tem aí a vivência das coisas que eu mencionei que formam a Belle Époque: cinema, automóvel, eletricidade, o hábito de passear pelas ruas, a urbanização, o novo traçado urbano mais racional, de ruas retilíneas, as pessoas tomando como lazer, como algo importante no convívio social, a vivência do que é chamado de esfera pública, relações sociais vividas fora de sua casa. Elas vão vivenciar todos esses aspectos da Belle Époque europeia, só que segundo traços já existentes nessas localidades de São Paulo. Que traços são esses? Uma forte presença do coronelismo, uma política marcada pelo personalismo, né? A ação de homens que se consideravam detentores do poder na região. Entre os grandes plantadores de café, né, tem o Francisco Schmidt, depois tem o Diederich, e logo depois deles vem os Junqueiras, etc. Toda essa gente, eles formam um núcleo de poder econômico que se estende politicamente e se aliam ao partido dominante da época, que é o PRP. Como eles financiam os partidos e têm muito dinheiro, e na verdade não têm grande capacidade política para que eles próprios se lancem no poder, no governo, como administradores, eles nomeiam vários governadores, deputados e senadores. Então eu era dominado. Eu ia lá na minha fazenda, eu tomava conta da turma para trazer eles aqui para votar. Não deixava eles no sossego um minuto. Depois que eles votavam, dava chopes, tudo, dava coisa para eles comer. A transição do século XIX para o XX é marcada por essa dualidade de civilização-barbárie. Essas contradições, elas vão aparecer nos jornais, principalmente nos jornais anarquistas, num primeiro momento, e depois também nos jornais socialistas e comunistas, justamente no fato de que havia muitas reclamações de maus tratos nas fazendas, de não cumprimento de contratos, e aí os próprios jornais que eram, digamos, os veículos de comunicação do pensamento das elites, como propriamente o jornal A Cidade, nesses jornais mesmos a gente vai encontrar uma quantidade enorme de greves que aconteciam na região. Tinha um fiscal, tem chamado feitor também, eu não saía do nosso pé. Quando apanhava café, sobrava café no pé, chegava a dar bronca. Olha, a café. Não entendia. Café lá. Chegava lá, tinha vez aquele galinho escondido lá, às vezes deixava de apanhar. Serviço feitor, olhava, chegava, a café lá. Nós sim senhor, sim senhor. Tudo espanhol. Só fazer coisa errada apanhava. Não precisava fazer muita coisa, qualquer coisa já o feitor já batia. A camarada, esse peão brasileiro, falava na cara assim, nós vamos capar tudo japonês. Aí o colono começa a perceber que realmente ele está sendo explorado, porque existia um mecanismo também dos fazendeiros de, por qualquer coisa, cobrar multa dos colonos, né? Cobravam-se multas porque não se carpiu direito, né? Não fez a manutenção bem feita dos cafezais, por qualquer coisa, por alguma desacato, qualquer coisa, o que achava que fosse desacato, criava uma multa, criava-se dívidas, né, em relação às vendas, né, que existiam nas fazendas. Então aí começou algumas insatisfações em relação a isso. Em outros momentos
outros momentos, quando começavam as colheitas, já o café a dar frutos, os colonos não tinham mais direito de plantar, né, para a própria subsistência, e começaram as insatisfações dos colonos. Eu me lembro muito dos colonos, era uma verdadeira cidade, muitos imigrantes, eles trabalhavam com muito amor, era uma família mesmo. Essa época da colonização dos colonos, nós convivíamos, morávamos aqui. Meu pai foi criado aqui, meu avô foi criado aqui. Então, o relacionamento com o colono nós sempre tivemos, sabe? Tanto é que quando nós éramos criança, nós vivíamos andando em trator, atrapalhava até os funcionários, né? No manejo da colheita do arroz, nós acompanhávamos toda a colheita do arroz, tirar leite de manhã cedo, né? Nós almoçávamos na casa do administrador, nós gostávamos de almoçar na casa do administrador, tinha até aquele caldeirãozinho que os colonos usavam para levar a marmita deles, vamos falar, né? Na época era o bornal, né? A comida na roça, nós não comíamos em prato, porque nós vimos eles comendo na roça com o caldeirão, então pedimos para meus pais comprar o caldeirão e nós íamos para a casa do administrador comer a comida deles, só que tinha que comer no caldeirãozinho, igual os colonos. Naquele tempo, que não diz ditado, quem veio passando fome e não podia ficar lá, achou uma oportunidade dessa, achou muito bom, né? Porque não tinha onde ir, com aquela guerra que ele largou lá na Itália, chegou aqui, entrou no céu. Mas só que entrou aqui, que era tudo mata, tudo. Não tinha roça, não tinha assim serviço de coisa. Tinha que derrubar a mata e fazer a fazenda, porque estava tudo abandonado, não é abandonado, era isso mesmo, naquele tempo era isso, né? Por essa forma rígida, os administradores, os fiscais da fazenda teriam uma postura muito rígida com esses colonos, inclusive andarem armados, com chicotes, né? Ainda isso, com resquícios ainda do período de escravidão, né? Que o feitor estava sempre com um chicote, sempre, né? Uma postura bem agressiva. Era também, essa postura era reproduzida naquela época ainda com os colonos, né? Então, pelo fato disso, qualquer o feitor, o administrador, achava como uma insubordinação. O colono achava que ele estava defendendo alguns direitos dele, mínimos de liberdade, de circular na fazenda ou de sair da fazenda. Então, acabava havendo uma série de confrontos, né, principalmente entre administradores, fiscais e trabalhadores. Isso aqui é salvo-conduta, que meu pai e minha mãe, eu era criança ainda, não, né? Criança não, já tinha 16, 15, 16 anos. Se quiser ir daqui na alguma cidadezinha, tinha que ir na delegacia, o delegado dava ordem, vai hoje, volta amanhã, né? Então, vai hoje, amanhã vence. Está aqui escrito, depois a senhora dá uma reparada, porque salvo-conduta não podia sair para canto nenhum sem isso aqui. Esse aqui do papai e esse da mamãe. Em 1912 e 13, houve uma mobilização, uma paralisação dos trabalhos, né? E a gente percebe pelas fontes pesquisadas que havia aí a influência de alguma militância comunista e anarquista. O sol nasceu e se pôs muitas vezes nos últimos 2 séculos. Pessoas nasceram e morreram. Dizem. Meu avô todo ano ia para Portugal. E aconteceu, não tinha força pública aqui em Ribeirão. Tinha que vir de São Paulo. Veio 3 vagões para pegar um cara que matou uma pessoa daqui. O que matou morava aqui na vila. Essa morte foi lá em Cravinho, numa fazenda. E meu avô, naquele tempo, foi para Portugal, acho que falaram que foi ele que passou em São Paulo e mandou a escorta vir. Porque meu avô, quando conheceu a morte, ele chamou minhas 2 irmãs e meu irmão e pediu que não deixasse abandonar a capela e não deixasse fazer a missa de São Benedito, nem que fosse com uma pessoa. Que fazendeiro, por negócio de divisa, ele mandava matar um outro. Tudo nós nascemos aqui. Sou de 1921, 22 de setembro.
Eu nasci na estação de Quatá, que fica na Sorocabana. Alguns personagens ganharam mais espaços que outros. Henrique Dumont, Antônio Prado, Luiz Pereira Barreto, François Cassoulet, Nazareno Ciavata. O François Cassoulet, eu diria que ele era o produtor cultural da época, não é? Ele, num dado momento, ele é o responsável, ele é proprietário do Teatro Carlos Gomes, que é o Espaço Chique, de outros teatros menores, né? Que eu diria que são mais populares, que o preço é mais acessível, e ao mesmo tempo ele era proprietário do Cassino Antártica, que era um cabaré, mas era um cabaré de luxo, onde as pessoas iam se divertir. Ele era um garçom, né, de luxo, e depois se transformou num organizador de cassinos e cabarés. Como ele trazia mulheres, ele tinha trânsito livre entre o pessoal rico, porque ele arranjava mulheres para esse pessoal. Em 1954, houve o primeiro congresso de trabalhadores rurais, né, em que definiu, e era um congresso organizado pelo Partido Comunista Brasileiro, em que se definiu que a prioridade era formar sindicatos rurais no interior de São Paulo e outros estados. E aí surge aqui o Nazareno Ciavata, que era um pequeno produtor rural na região de Dumont, na década de 30, tá? E depois, na década de 40, ele vai para São Paulo, buscando melhores condições de vida, de trabalho, achando que na capital ele iria ter melhores condições de vida. E lá, ao trabalhar em algumas fábricas, ele filiou ao Partido Comunista e uma militância comunista. O Antônio Prado ele é um dos primeiros a estabelecer fazendas após o rio Mogi Guaçu, no que hoje seria a Casa Branca. Ali ele desenvolveu lavouras de café e prosseguiu também na criação de gado. Ele é um homem também interessado na criação de gado. Ele conciliou essa nova cultura paulista, que é o café, com uma tradição econômica mineira, que é o gado. E o Antônio Prado ele ocupou grandes postos políticos e econômicos no país no final do século XIX. Cabe ao Antônio Prado, por exemplo, o exercício da pasta de conselheiro do Império. Ser conselheiro do Império significava fazer parte de um grupo formado por 12 homens que tratavam diretamente com o imperador Dom Pedro II. Ele é fundador do Banco de São Paulo, ele é fundador da Companhia Santa Maria de Vidraçaria, ele é um dos fundadores da Companhia Antártica. Homens se tornaram reis do café, entre eles Francisco Schmidt. O coronel Francisco Schmidt ele era um formador de cidades também. E outra passagem importante, que ele é considerado como o maior plantador de café do mundo. O Schmidt é um caso, vamos dizer assim, bem sucedido. Ele é um imigrante, provavelmente um imigrante com recursos financeiros, se diferenciava da maioria, e contatos pessoais, talvez até mais do que isso. Então ele se apoiou numa casa exportadora chamada Theodore Will. Essa casa exportadora confiou-lhe e promoveu uma série de financiamentos que permitiu a ele formar um grande patrimônio, mais de uma dúzia de fazendas, milhões de pés de café, que é o maior produtor nesse período áureo do café. Ele vai atuar na política, vai ser prefeito, vai ter uma influência na sociedade bastante grande. Francisco Schmidt, ele era vamos dizer assim, um homem de visão, empreendedor. Entre as mulheres, uma se destacou como a rainha do café. E Alves Ferreira foi uma grande cafeicultora na transição do século XIX para o século XX, na região de Ribeirão Preto. A sua fazenda Pau Alto, a atual cidade de Cravinhos, era uma grande produtora de café e chamava atenção pela energia elétrica no momento em que ela pouco chegava às cidades. Ela chama atenção por ser considerada a terceira maior negociante da cidade de Ribeirão Preto,
figurando entre homens, empreendedores do café, como por exemplo o próprio Francisco Schmidt, né, o rei do café. Ainda tem a casa dela aí no Pauato, ainda tem. Iria Alves Ferreira não se transformou a rainha do café da noite para o dia. Iria Alves Ferreira nasce em Minas Gerais e muito jovem se casa com um membro da família Junqueira, que depois de 6 filhos desse casamento, o seu primeiro marido falece. Né? Ainda na década de 80, 1880, Iria Alves Ferreira também perde um irmão e os seus pais. A morte dos seus parentes acaba por contribuir com que Iria comece a criar uma autonomia financeira, uma autonomia administrativa. E com a ajuda de outros familiares, amigos, esses sim, homens, né? É o caso do Alexandre, que era o administrador de suas fazendas, de sua fazenda Pau Alto, especificamente falando, ela vai acabar adquirindo um know-how de como vender, comprar, administrar e se manter dona das suas propriedades. A dona Iria, quem conheceu ela e chegou a conversar com ela, o final do meu pai. Agora, eu naquele tempo era menino. Eu vi ela, mas não conversei. Mas só que eu sabia que era a dona Iria, rainha do café. É claro que é preciso lembrar que ela não pode ser simplesmente uma mulher comum. Ela precisa ser uma mulher diferenciada, mulher de atributos masculinos. Os jornais da época dizem assim: Iria Alves Ferreira de máscula inteligência. Ela era, além de respeitada, a maioria aqui, ela comandava. A dona Iria. Ela tinha um trole, ela sentava atrás, coberto, e o cara, eu era cocheiro, o meu banco era como esse aqui, com as cadeiras, aqui eu tinha breque de pé, breque de mão, e as rédeas dos animais. As rédeas na minha mão, o cavalo dela, os 2 cavalos eram brancos, ela vinha na missa. A pessoa era muito religiosa naquele tempo. Ela vinha na missa aí todo domingo. O Zequinha era filho da dona Iria, ela era viúva, só que ela é rainha do café, ela é rainha. Quem que ia mandar na rainha? Só a dona Iria tinha, aqui tinha umas 5 fazendas aqui. Iria Alves Ferreira. Essa sim foi a grande filha do café em Ribeirão Preto. Mas o reinado não foi pleno. Primeiro uma geada, depois uma queda financeira em Nova York e o poder passou de mãos. O café ele vai sofrer um pouco aqui em Ribeirão Preto com a questão da geada em 1918. Quer dizer, essa grande geada vai produzir efeitos de retração, de crise, até de quebra de alguns produtores, perda de 6 milhões de pés de café que tem que ser erradicados, e por isso começa a estagnar, vamos dizer assim, a produção cafeira. O vovô Silvio comentava, né, que houve uma geada muito forte, né, nessa época, 1918 mais ou menos, e que realmente deu uma queda, vamos falar assim, né, em termos de produção, perda, o que eles tinham em outras, né, garantia, eles precisavam acudir, porque realmente foi na parte financeira da família foi muito forte a quebra. Já na segunda metade da década de 1920, há uma tendência de queda antes da própria crise de 29. Já aparecem os primeiros sinais de declínio da produção anteriores à quebra da Bolsa de Nova York de 1929, que vai ter efeito sobre o preço internacional do café, que cai para menos da metade. Papai comprou um sitinho no Permissão, ganhou, sei lá que jeito que ele ganhou, né? Sitinho pequeno, de café, né? Mas em 1929, o café estava 60 mil réis o saco, um saco. Quando ele estava colhendo a fruta para pagar o sítio, estava 6 mil réis, porque o governo estava queimando o café, lembra, né? Foi que os fazendeiros queimaram o café. Então acho que não pagaram o que devia, aí quebrou, os fazendeiros começaram a quebrar.
Porque eles colhiam o café, não tinha para quem vender, chegava lá, depositando, o café não ia para fora, aí precisava queimar o café. A região já apresentava sinais de uma certa estagnação, tendendo a um certo declínio da produção cafeira. Novas áreas paulistas mais a oeste, mais ao sul, tornavam-se produtivas, trazendo uma produtividade maior. E Ribeirão Preto começa a apresentar um declínio mais significativo. Porém, esse declínio é lento, pela própria atividade. A cafeicultura ela tem um ciclo muito longo. O cafezal demora para começar a ser colhido e tem uma vida produtiva razoavelmente longa. Então, o declínio do café Ribeirão Preto ele começa no final dos anos 20, acentuado pela crise, mas ainda mantém uma produção bastante significativa durante os anos 30. Só que ele tem que conviver com outros rivais que estão cada vez mais fortes. Não só atividades agrícolas, como atividades que a cidade passa a desenvolver de uma forma mais independente. Entre as atividades agrícolas, acho que o grande produto rival naquele momento vai ser o algodão. Depois, naquele tempo que o Getúlio Vargas mandou queimar café. Queimou muito de café. Acho que não sei que ele fez isso para dar preço bom. Ele queimou muito café. Aí em vez de ir para frente, foi voltando para trás. O fazendeiro desacursou. Um começou a desacursar, o outro. Aí começou a cortar, arrancar café para plantar algodão. Aí eu peguei umas terras de ameia com ele, ele apontava as terras e dava para nós de ameia, mas já o algodão já tinha saída. Ribeirão Preto deixou de ser a capital do café, mas não sucumbiu à perda. Até cerca dos anos 90 no Brasil, tinha um discurso até consolidado e hegemônico de achar que o Brasil quebrou, e principalmente a região de Ribeirão, com o crack de 29, Ribeirão faliu. E os estudos, principalmente surgidos em Ribeirão Preto, né, na área de economia, na área de história, têm demonstrado que não. A produção de café, ela deu oportunidades para o desenvolvimento de uma economia diversificada, né? Com muita importância para o setor de comércio, para o setor de serviços, que acabou marcando o Ribeirão Preto para sempre, até os nossos dias. Então, em 29, Ribeirão ganha uma população vinda da região e que a mão de obra aqui absorve essa população.